Você já deve ter ouvido esse termo algumas vezes: obsolescência programada. Essa expressão definiria a tecnologia atual, explica muita coisa sobre a indústria e o comportamento do consumidor. Mas de onde veio esse nome? O que ele significa exatamente? Será que isso ainda vale nos dias de hoje? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo, que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Primeiro, a gente precisa conceituar direito esse negócio. Obsolescência programada significa que algo, normalmente um produto, tem uma espécie de data de validade não oficial. No caso da tecnologia, é como se depois de um tempo o seu celular começasse a parecer um pouquinho mais velho, mais lento, até mesmo obsoleto em relação aos modelos mais novos. Às vezes, parece mesmo que ele tem um defeito técnico, enquanto em outras vezes é a mais pura impressão mesmo. Aí não tem jeito. Por mais que não esteja nos seus planos, parece que você é quase obrigado a comprar um modelo novo. Quem começou a utilizar essa expressão e a fazer isso foi uma montadora, a General Motors. Na década de 1920, Alfred Sloan, que era o presidente da empresa, e o Harley Earl, que era um dos principais designers, conseguiram achar um jeito de mudar absolutamente toda a indústria de automóveis. Eles convenceram o consumidor de que um carro não era somente um meio de transporte, que levar as pessoas de um lado para o outro era o que importava. Eles criaram então o conceito de que carros eram estilo, que eles poderiam se deteriorar ou então ficar fora de moda com o tempo e que você precisava de um carro novo volta e meia. Os carros da GM passaram a receber então atualizações anuais, principalmente no visual, com uma diferença ali que deixava claro que você estava usando o modelo mais recente e o seu vizinho ainda estava no do ano passado. Quando foram criticados e a expressão foi empregada com esse sentido pela primeira vez, eles chamaram isso de obsolescência dinâmica, um termo meio enrolado que na verdade significa fazer você comprar mais. Esse era o pensamento oposto do Henry Ford, que vendia um só modelo de carro na cor preta e pronto, já que o importante era andar de um lado para o outro. A Ford, no fim da década, foi ultrapassada pela GM. Em 1932, esse termo apareceu no título de um panfleto do autor Bernard London sobre a recuperação econômica depois da crise de 29. E nos anos 50, o designer Brooks Stevens popularizou de vez essa expressão, definindo ela como, olha só, plantar no consumidor o desejo de ter algo que é um pouco mais novo, um pouco melhor e um pouco antes do que ele realmente precisava. Talvez o caso mais maluco que envolva o tema seja o cartel Phoebus, um cartel mundial de empresas de lâmpadas que começou a operar em 1925. Esse grupo de companhias, olha só, combinou em segredo que reduziria de propósito a durabilidade dos próprios produtos, porque as lâmpadas, se elas durassem tempo demais, essa indústria que fabricava modelos em massa simplesmente quebraria. Ficou definido então que as lâmpadas deveriam durar até 1000 horas e mais ou menos nesse período elas acabariam queimando para serem trocadas. O que muita gente considera como prova disso é a lâmpada centenária, um bulbo aceso em 1901 em um corpo de bombeiros em Livermore, na Califórnia. Ele tem um método diferente de fabricação que nunca foi popularizado. E aí entram as teorias da conspiração de que foi por pressão da indústria. Na verdade, tem mais a ver com o filamento utilizado, outras explicações técnicas, mas não deixa de ser, no mínimo, curioso. O negócio lá é ponto turístico para quem quiser ver. No mercado recente da tecnologia, os smartphones são os maiores alvos dessas críticas de obsolescência. Afinal, todos os anos as principais fabricantes do mundo lançam atualizações de suas linhas, sempre com modificações não muito radicais e com variantes para todos os tipos de público. Os modelos mais antigos passam a não ter exatamente uma função de segurança, ou então não recebem mais a atualização para o novo sistema operacional. É um golpe baixo contra o consumidor, mas que funciona. O vídeo Idiots, lançado pelo canal do YouTube BLR VFX em 2013, retrata de forma bem crítica e bem divertida toda essa situação. Um dos casos recentes mais polêmicos veio da Apple, que fez um dos piores tipos de obsolescência programada, que é via atualização no software, o que tira absolutamente toda a proteção e toda a liberdade do consumidor. Um estudo feito em 2017 mostrou que alguns iPhones estavam ficando mais lentos com o tempo, sem qualquer motivo.
Depois da denúncia, que era muito bem embasada, a companhia confirmou que cortava sim o desempenho de alguns modelos, mas o motivo, segundo ela, seria nobre: fazer com que a bateria deles, que já estava desgastada pelo uso, durasse mais. O argumento não colou, porque parecia mesmo uma desculpa para piorar o iPhone via atualização e aí obrigar você a comprar um modelo novo, de preferência, claro, da própria maçã. Ela falou que não vai mais repetir isso, mas recebeu dezenas de processos e agora vai ter que responder na justiça. E ainda tem, claro, a questão ambiental. Tornar eletrônicos obsoletos ou fazer o consumidor pensar que já é hora de trocar aquele modelinho dele aumenta o descarte de materiais que são usados na composição desses eletrônicos. Além, claro, de ter ainda mais plástico e de ter alguns metais de difícil composição no ambiente. A alternativa é se segurar no aparelho até ele nem ligar mais ou apelar para projetos sustentáveis, como o exemplo do Fairphone, que é um celular feito só com material reciclado. Ele é modular para facilitar a manutenção e com substâncias obtidas somente em condições éticas e sustentáveis. Ele não é top de linha, não é nada barato, mas deixa muita gente com a consciência limpa. Mas será que isso ainda existe nos dias de hoje? Muita gente acredita que sim, e o caso do iPhone é uma prova disso. Mas tem também quem defenda que a obsolescência programada foi bastante reduzida atualmente, porque a tecnologia avançou tanto que os modelos vendidos são mesmo mais duráveis de qualquer jeito. Aquela fase de alguns anos atrás já passou. Além disso, o consumidor estaria mais crítico em relação aos próprios bens de consumo e também está cada vez mais ligado no mercado, tentando entender primeiro se ele realmente precisa de um modelo mais novo. Afinal, o marketing é agressivo e às vezes rola uma pressão das marcas, mas o poder de decisão final, aí não adianta, é da pessoa. Em entrevista à BBC, a professora de finanças da Universidade de Yale, Judith Chevalier, explicou que a ideia atual, na verdade, é o contrário. As empresas de tecnologia brigam para mostrar qual é a mais durável e qual é o aparelho que tem maior qualidade. Além disso, a professora afirma que o modelo da própria indústria e o consumo também vão se definindo com o tempo ali, vão se moldando. No caso dos automóveis, voltando para aquele exemplo lá do começo do vídeo, o mercado acabou se adaptando porque as pessoas perceberam que elas não precisam ficar trocando de carro uma vez por ano. Já no caso dos smartphones, as fabricantes hoje ainda estão condicionadas a atualizar suas linhas praticamente anualmente e a fragmentar os seus negócios. Se isso vai mudar ou não em curto prazo, aí é outra história. E aí, você acha que a obsolescência programada existe ou é tudo uma teoria da conspiração? Já sentiu na pele essa necessidade de trocar de aparelho só porque viu que ele estava meio que piorando ali e parecia de propósito? Vamos conversar aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal do Tecmundo, toca no sininho para receber as notificações e até a próxima!